Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, vosso professor Afonso Henriques, esta disciplina de cálculo diferencial integral. Então, gente, dando continuidade às nossas aulas, hoje vamos estudar as regras básicas da derivação, ok? Então, vamos lembrar como chegamos, ou melhor, a definição que a gente já está mobilizando sobre as derivadas, né? Então, nós vimos que a derivada de uma função é um número fixado x0 pertencente ao domínio da função. Ela é dada pelo limite, né? f' de x0 igual a limite quando h tende a zero de quem? De f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Tá? Essa definição a gente está mobilizando desde o início, inclusive, quando tratamos também de limites, né? Então, estou sempre lembrando sobre isso. Então, o cálculo de derivadas, por a aplicação dessa definição de situações mais complexas, ela é muito trabalhoso, né? Cansativo. Mesmo que seja nas situações em que as funções são bem elementares, simples, bem comportadas, mas é laborioso, trabalhoso. É por isso que vem as regras para incentivar mais o estudante a percorrer esse meandro sem perder de vista, né, a essência da definição da derivada. Surgem então as regras básicas de derivadas. Então, essas regras elas nos vão permitir calcular a derivada, são regras para a diferenciação, que a diferenciação é o processo utilizado para calcular derivadas. Ele vai permitir calcular a derivada sem necessariamente a aplicação dessa definição por limite, né? Aqui eu vou ativar, tá? Ao invés de aplicar essa definição, vamos utilizar essas regras. Tudo bem? Então, estudaremos as regras para a diferenciação da soma. Essa soma é o resultado da adição de duas ou mais funções. Está trabalhando em funções. Produto. O produto é o resultado da multiplicação de duas ou mais funções. E o quociente é o resultado da divisão de duas ou mais funções. Então, a gente falou sobre essas operações fundamentais da aritmética lá na matemática elementar, né? Então, essas funções tratando-se de cálculo diferencial, nós vamos integrais, a essência está ele trabalhando sempre com funções, né? Assim como, vamos ver, as regras de função constante, função identidade, regra da potência, regra da homogeneidade. Vamos trabalhar essas regras vão ser utilizadas para a gente estudar, encontrar determinadas derivadas. Tudo bem? Então vamos começar com a regra da função constante. Na aula anterior, a gente chegou de calcular a derivada da função constante por essa definição de limite. Então, a derivada de uma função constante, praticamente todas as regras vão ser enunciadas com uma descrição correspondente na língua materna, ok? Conforme a gente estabeleceu lá na unidade 0, onde estudamos os elementos teóricos de referência. Então, estão vendo que vamos perseguir, vamos utilizar o tempo todo ao longo da disciplina. Em outras palavras, temos que a derivada de uma função constante é zero. Beleza? Então, dada a função constante, nós temos f de x igual a c, esse c é um número real qualquer. Então, a derivada, estamos denominando, utilizando a notação de f' como também a notação de Leibniz, que é, então, vamos fazer a derivada da constante em relação a x é zero. Então, guardem isso o tempo todo, quando nos depararem com uma função constante e pretendemos calcular a derivada, é só
aplicar essa regra. Tudo bem? Exemplo, temos aqui uma função constante. Vocês sabem que a f de x, sendo c assumindo o valor constante 5, então nós temos f de x igual a 5. Bom, no registro gráfico, essa função consiste exatamente na reta paralela ao eixo x. Sendo uma reta paralela ao eixo x, e nos diz imediatamente que a sua inclinação é zero. E, consequentemente, a derivada da função constante também é zero. Beleza? E na função identidade? Na função identidade, então, nós temos uma função em que a f de x exatamente o próprio x. Sendo a f de x o próprio x, observem que então o x, essa função é uma função afim em que o coeficiente angular é exatamente o coeficiente de x, que é 1, e o coeficiente linear é 0, né? E aí nós temos essa situação em que a derivada da função identidade, eu estava falando exatamente o coeficiente angular da reta, dessa reta que é essa reta. A reta cuja o correspondente ao gráfico dessa função, ok? Então, quando a gente vai derivar a função constante, a função identidade é exatamente o coeficiente de x, que é 1. Tudo bem? Muito bem. E aí, como eu estava comentando, no registro gráfico, no registro algébrico, a gente vai escrever f' de x igual a 1. Simplesmente assim. Ou dx. Aqui também conseguem imediatamente observar isso. Nós temos que a parte de cima, olha aqui, nós escrevemos dx, que é a derivada de c em relação a x. Agora, porque lá a função era constante, e aqui a função é identidade, então vamos nos referir à derivada de x. E a derivada de x sobre dx, essa notação imediatamente nos diz também que dx é dividido por dx é 1, se for olhar em termos da divisão. Ok? Então, derivada da função identidade é exatamente exatamente o coeficiente da reta tangente, que é 1. Regra de potência. Nos referimos. A derivada de uma potência de base x é o expoente e expoente inteiro é igual ao expoente vezes x elevado ao expoente do menos 1. Que beleza, né? A derivada de uma potência de base x e expoente inteiro é igual ao expoente vezes a base elevada ao expoente menos 1. Olha só, no registro algébrico estamos dizendo o seguinte: nós temos uma função cuja a lei de formação, ou seja, a expressão de função é uma potência. Gente, potência, ela é constituída, como a gente viu na matemática elementar, potência é isso tudo que está aqui, viu? Não é o n só. Expoente é a potência, essa estrutura toda, onde x é a base e n é o expoente, beleza? Sendo n um número inteiro, estamos falando esse asterisco para dizer que é diferente de zero. Se n for zero, temos exatamente a função constante, onde c é exatamente 1, né? Que a gente já falou anteriormente. Então, o que essa descrição na língua materna está dizendo? Que a derivada de uma potência, está aqui, uma potência de base x, ela é igual ao expoente, que é n, vezes a própria base elevado ao expoente menos 1. Isso está escrito aqui. A tradução ou conversão no registro algébrico, nós exprimimos essa representação. Ou nessa notação de Leibniz, que é a derivada de x elevado a n em relação a x é n que multiplica x elevado a n menos 1. Tudo bem? Guardam essas propriedades, essas regras, vamos utilizar sempre. Então, um exemplo. Nós temos aqui uma potência de base x e expoente 5. Então, pela regra, aplicando essa regra,
de regra de potência, nós temos que a derivada é 5 vezes x elevado a 5 menos 1. Tá, é só aplicar a regra. Regra é algo importantíssimo que deve ser respeitado. Quando a gente respeita as regras, eu dou sempre exemplo de, na vida cotidiana, a pessoa está dirigindo, se não respeitar as regras de sinalização, corre o risco de cometer muitos acidentes, viu? Então, regra é regra. Então, respeita a regra que você terá sempre um sucesso na sua formação, na vida como um todo, viu? Então, regra da soma. A gente falou que a soma é o resultado da adição de duas ou mais parcelas. Essas parcelas aqui são funções, ok? Consequentemente, a própria soma também será uma função. Então, a derivada de uma soma, de uma função, é a soma das derivadas, ok? Ou seja, no registro algébrico, ou ainda na língua materna, a gente fala assim, seja f e g funções diferenciáveis em um número x, e h é a soma, é a função soma, ou seja, resultado da adição da função f com g. Então, esta função h é diferenciável porque a f e g são funções diferenciáveis. No registro algébrico, a gente escreve então assim, ó, a derivada de h é igual à derivada da função f mais a derivada da função g. Simplesmente assim. Exemplo, temos uma função f, que é f de x, é x elevado a 100. E g de x é x elevado a 30 mais x. Então, ainda aplicando essa regra da soma, a derivada da função h, que é f' de x mais g' de x, ou como dizem, a gente fala assim, a galinha de x. É a galinha de x. A galinha de x é f' de x mais g' de x. Mas a função f é x elevado a 100. Então, aplicando a regra, nós temos que, consequentemente, aqui a gente aplica inclusive a regra da potência também. Então, é 100 vezes x elevado a 100 menos 1, mais 30 vezes 30 vezes x elevado a 30 menos 1, mais x elevado a 1 menos 1. Beleza? Ou seja, nós vamos ter o 100 vezes x elevado a 99 mais 30 vezes x elevado a 29 mais x elevado a 0 é 1. Ok? Conclui-se, portanto, que essa derivada, a galinha de x, é 100 vezes x elevado a 99 mais 30 vezes x elevado a 29 mais x. Simplesmente assim, viu? Ok, então a regra da homogeneidade. Isso significa dizer que uma função, uma constante vezes uma função, certo? Uma constante que multiplica a função. Então a derivada de uma constante vezes uma função é a própria constante vezes a função. Isto é, a derivada da função da constante vezes a função f é igual a c vezes a derivada da própria f. Beleza? Exemplo, nós temos uma função 4x a terceira. Então, a derivada, aplicando a regra da homogeneidade, simplesmente vamos ter o 4 vezes 3 vezes x elevado a 3 menos 1. E 4 vezes 3 é 12. X elevado a 3 menos 1 é x ao quadrado. Simplesmente assim, gente. Ok? Regra de produto. A derivada de produto de duas funções é igual à derivada da primeira função vezes
a segunda função mais a primeira vez a derivada da segunda função. Então guardam essa descrição. Não memoriza só a fórmula. Tenta falar sobre a propriedade na língua materna. Ou seja, esse texto que está aqui, que descreve exatamente a regra. Então, se nós temos duas funções f e g, funções diferenciáveis, em um dado x, x1, e se a h é o produto de f vezes g, então h é diferenciável também em x1. No registro algébrico, a gente escreve então a derivada de h é igual a f', como está escrito aqui, derivada da primeira função vezes a segunda, mas repete a primeira e multiplica pela derivada da segunda função. É isso que está escrito lá no texto. Muito bem? Então vamos considerar a derivada da função h, que é constituída pelas seguintes expressões. Nós temos aqui 2x elevado a 7 mais 3x, vezes 2x elevado a 3 mais 4x. Então vamos aplicar a regra de produto. Nós vamos derivar a primeira, conserva a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, resolução. Aplicando a regra de produto, juntamente com a regra já adquirida, já aprendida até agora, nós vamos escrever que a derivada, observem que aqui nós temos 7 vezes 2, 14, e 7 menos 1, 6. Então, 14 elevado a x, 14 vezes x elevado a 6. Mas, aqui nós temos 3x e x elevado a 1 menos 1 vai dar 3 vezes 1. Então vamos ficar só com 3. Vezes a segunda expressão, a expressão da segunda função. Mantém. Depois a gente utiliza o sinal da adição. Conserva a primeira expressão da primeira função, e aí a gente vai derivar a segunda. Pronto. Quando vai derivar a segunda, nós temos 3 vezes 2x elevado a 2, aqui, mais 4. E depois a gente vai expandir, né? Para distribuir esse produto. E aqui também. E aí, fazendo isso, nós temos essa expressão, mais essa, que é o experimento de desenvolvimento. Depois vocês podem até conferir, né? Bom, então depois a gente vai agrupar os termos que têm a mesma potência, mesmo que o coeficiente seja diferente, ok? Então agrupa esses aqui, ó, essa potência é a mesma aqui. Da 7 também temos essa potência cujo expoente é 7, aqui também potência cujo expoente é 7, e agrupa. E temos outra potência aqui, cujo expoente é 3, aqui também x elevado a 3. Pronto, feito esse agrupamento e realizando os devidos cálculos, então nós chegamos a esse resultado, que é a derivada de h dessa função. Nós podemos também, antes de realizar a derivada, e fazer essa distribuição. E depois aplicar a regra de potência, e não vamos chegar a esse mesmo resultado. Você pode até conferir. Antes de realizar a derivada, como já falei, desenvolve faz a distribuição aqui. Depois de desenvolver, expandir, e você depois calcula a derivada, vamos ver que o resultado é o mesmo. Muito bem, calcular a derivada da função f dada por. Então, esse é outro exemplo que a gente utiliza a regra de produto, porque temos aqui, esse aqui é um produto, então a f é um produto de duas funções, onde a primeira função é a função seno, e a segunda função é a função cosseno. Bom, aqui, antes de a gente começar a realizar o cálculo, convém trazer uma estratégia brilhante, gente, né? Importantíssima, vocês terem acesso a
essa estratégia que eu mesmo estou denominando como calculadora de derivadas integrais de funções trigonométricas. Olha só, essa calculadora só vai ter duas funções, exatamente a função seno e cosseno, e o seu simétrico, menos seno e cosseno. Elas são bem localizadas, vamos fazer, tem um círculo trigonométrico, e no eixo X, aqui no extremo vamos ter aqui o menos cosseno, e aqui cosseno. Lá em cima o seno e menos seno. Se a gente observar esse movimento que está acontecendo já com esses pontos de movimento, conseguimos observar que esse lilás é um sentido, está no sentido anti-horário, e verde no sentido horário. Quando a gente observa aqui no verde, como estava acontecendo no movimento, nesse sentido, nós estaremos nos referindo à derivada. Então a calculadora faz assim, ó. Se a gente observar aqui nessa mesma seta, como estava acontecendo com o movimento dos pontos, nesse sentido horário, nós estaremos nos referindo à derivada nesse movimento, e no sentido anti-horário a integrais. Bom, nós não estudamos ainda integrais, mas quando a gente chegar lá, vocês vão lembrar também essa mesma calculadora, beleza? Então, aqui diremos o que? Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno, menos seno, derivada de menos seno, menos cosseno, e derivada de menos cosseno, exatamente seno. As demais funções trigonométricas, elas são formadas exatamente com essas duas funções seno e cosseno. Então, basta a gente conhecer a derivada de seno e cosseno, a gente vai poder calcular a derivada de todas as outras funções trigonométricas. Nós temos 6 funções trigonométricas, né? Vocês sabem, que a gente viu lá na matemática elementar: seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante, ok? Então, todos esses vão ser as derivadas só observando essa relação nessa calculadora e aplicando as propriedades estudadas anteriormente, e como também as propriedades que vamos estudar mais na frente, né? Como por exemplo a regra do quociente. Então, por enquanto nós estamos aqui na regra do produto, beleza? Então, continuando, espero que estejam entendido aqui, calculadora de derivada integrais de funções trigonométricas. Aqui eu mesmo estou denominando como calculadora DIFT, derivada e integral de funções trigonométricas, ok? Guarda DIFT. Esse DIFT é uma calculadora importantíssima para todos que estão estudando o cálculo diferencial e integral na academia, e o tempo todo ele vai servir para o momento que precisarmos trabalhar com funções trigonométricas. Então, gente, aproveitem. Ok, assim, para a gente calcular a derivada dessa função, nós vamos aplicar essa regra, né? Aplicar a regra de produto e também com olhar nessa calculadora de funções trigonométricas. E assim, o que vamos fazer aqui? Ó? A derivada da função f é a derivada de seno, aplicando a regra de produto, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada de segundo. Então, quem é a derivada de seno? A derivada de seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno vezes cosseno. Cosseno vezes cosseno. Mais, aqui ó, mais. Vamos conservar agora a primeira. Mais o seno, tá lá, seno, conserva o seno, vezes a derivada da segunda função. A segunda é cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Tá aqui, menos seno. Ok? Tá lá feita a derivada. O que vem depois, agora é tratamento algébrico, né? Ou equivalentemente, então, olha só, nós temos cosseno vezes cosseno, é cosseno ao quadrado. Tudo bem? E seno vezes seno, o primeiro vamos fazer o sinal. Mais vezes menos é menos. E seno vezes seno é seno ao quadrado. Então, a derivada de seno vezes cosseno é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado.
Né? Bate a palma, é isso aí. Que beleza. Matemática linda, maravilhosa, né, Afonso Henriques? Isso aí. Ok, regra de quociente. A regra do quociente vai nos dizer o seguinte: nós vamos ter uma função quociente, ou seja, vamos ter numerador e denominador. Aí vamos ter a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. É isso que a regra vai falar assim, né? A derivada do quociente de duas funções é igual a derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador. Tudo, aqui ó, tudo, esse tudo significa dizer que tudo que está no numerador, vamos dividir por denominador, ok? Então, ou seja, se nós temos a função quociente, assim ó, onde vamos garantir que o h é diferente de zero, e aí nós vamos aplicar a regra. Derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Simplesmente assim. Guardem isso. Não troquem essa ordem. Aqui, ó. Não comecem com o denominador. Senão, já ouvi pessoas que trocam o sinal aqui, né? E aí, já sabe o que acontece, né? É que nem você chegar num cruzamento, tá dizendo que não siga à direita. Tá lá o sinal. Aí você vai e entra. Não pode, né? Regra é regra. Tem que seguir a regra. Ok? Então, vamos calcular a derivada da função tangente. Bom, observem que a função tangente é uma função quociente, cuja o numerador é o seno e o denominador é o cosseno. Então, é isso, essa ideia a gente viu lá na matemática elementar, né? Que sobre as funções trigonométricas, estamos utilizando aqui, né, gente? Então, para a gente calcular a derivada da tangente, nós podemos imediatamente lembrar que a tangente é uma função quociente. Então, vamos utilizar, sendo quociente, podemos utilizar essa regra de quociente. Ok, gente? Então, ou seja, nós vamos ter derivada do numerador, derivada do seno. Na nossa calculadora lá, a gente já viu que a derivada de seno é cosseno, vezes denominador, menos o numerador, que é seno, vezes a derivada do denominador, que é derivada do cosseno. A gente viu que é menos seno. Está aqui. Olha a calculadora lá, né? Calculadora de derivadas. Sobre o denominador ao quadrado. Isso está escrito aqui. É só lembrar da derivada, da regra, aplica a regra e você não vai cometer erro nenhum. Ok? Então, o que acontece? Aqui vão ter derivada cosseno vezes cosseno ao quadrado. E aqui menos vezes menos é mais. Seno vezes seno ao quadrado. Sobre cosseno ao quadrado. Ok? Ou equivalentemente, a gente pode reescrever essa expressão, esse quociente aqui, como sendo cosseno sobre cosseno, mais seno, cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Ok? Rapidinho. E aí, equivalentemente, aqui estamos vendo que esse é 1 mais seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Mas ele sabe que o seno sobre cosseno é tangente. Então, podemos escrever essa expressão como sendo seno sobre cosseno ao quadrado. E seno sobre cosseno é tangente. Então, vamos substituir tangente aqui. Substituindo por tangente, nós vamos ter tangente ao quadrado. Mas a gente vai recorrer agora à identidade trigonométrica, que diz que o tangente, 1 mais tangente é secante. Então vamos substituir tudo isso aqui por secante. E aí está o secante, que é a derivada de tangente, e secante ao quadrado. E aí nós batemos a palma. Ei! É isso aí, sucesso, tá aí, gostei. Pessoal, estudem, sucesso nas vossas vidas. Vamos continuar progredindo nessa disciplina, beleza? Bons estudos! E aí?